agora para o outro método de pesquisa, estudo de caso. O estudo de caso ele é muito utilizado na área da saúde, na área educacional, na área de marketing. Então, o estudo de caso é um método muito fundamental e muito importante para várias áreas. Vamos lá. Eu sugiro que quem quiser aprofundar no estudo desse método, busque Robert Wynne. É um grande teórico dessa metodologia de pesquisa. Muito interessante, ok? O estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de acontecimento específico. Então, o estudo de caso ele tem por característica analisar um objeto pequeno, um objeto minúsculo, um objeto particular. Tá? Então, normalmente, você faz uma seleção, uma amostra bem pequena. Então, se você vai analisar sujeitos, você diminui bastante o campo de análise. Por isso que a gente fala que é um tipo de pesquisa particular. Características do estudo de caso. Olha lá, a particularidade. O estudo focaliza uma situação, um programa, um fenômeno particular. Como eu falei na aula anterior, a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, foi um estudo de caso. Numa escola que tinha 30 professores, eu selecionei apenas 5. E a partir deles eu desenvolvi qual que era a percepção que eles tinham sobre violência na escola. Eu poderia pegar mais? Poderia. Mas eu justifiquei no trabalho por que eu peguei esses 5. Foi um estudo de caso pelo número pequeno de sujeitos que participou, né? E aí eu consegui ter uma amostra geral daquela particularidade, ou seja, aí desses 5, qual que era a visão que eles tinham sobre violência escolar, né? Então, é por isso que você focaliza uma situação, um programa, um fenômeno particular, é sempre algo minúsculo, ok? Descrição. O produto final de um estudo de caso é uma descrição densa do fenômeno pesquisado. Quem cria esse conceito de descrição densa é Clifford Geertz. Ele quer dizer com esse conceito o seguinte: tudo no campo é importante. Tudo que você está observando no campo, ele é fundamental, ele é importante. Okay? Então, assim, sempre a ideia do estudo de caso é você descrever tudo que você está vendo sobre o seu objeto naquele contexto. Então, eu estava naquele ambiente escolar, eu estava entrevistando esses professores, mas eu estava observando esses 5 professores o tempo todo. Então, a ideia é você trazer uma visão global desse seu objeto. Heurística. O estudo de caso ilumina a compreensão do leitor sobre o fenômeno. Então, como o objeto é pequeno, fica mais fácil de você descrevê-lo, de você analisar e trazer uma visão mais global sobre ele. Pesquisação. Essa pesquisa, ela surge na década de 40, na década de 50, com um psicólogo chamado Kurt Lewin. Ele é um alemão, ele vai para os Estados Unidos e no contexto americano ele desenvolve essa pesquisa. O hífen que nós observamos nessa palavra, ela não está aí à toa. Ou seja, se eu tiro o hífen, pesquisa e ação são duas coisas diferentes. Mas quando eu coloco o hífen, a ideia é o diálogo, é a parceria entre eles, ou seja, é a pesquisa que influencia a ação. A pesquisação é um instrumento prático de intervenção antes de ser uma forma de investigação. Ou seja, a finalidade da pesquisação é transformar, modificar uma determinada realidade. Utiliza-se a pesquisa, mas com um objetivo principal, para servir dessa mudança de realidade. Tanto André Morin, René Barbier, Kurt Lewin ou outros grandes teóricos que abordam, que analisam a pesquisação, chegam nessa seguinte problematização: trata-se de um modo de pesquisa ou modo de ação? Então veremos a seguir respostas para essa reflexão. As duas tarefas da pesquisação.
É interessante se perguntar como a pesquisação modifica a pesquisa clássica. E então aquela pesquisa assim positivista do pesquisador ir para o campo, entrevistar, pesquisar e depois ir embora, na pesquisação ela modifica totalmente, ou seja, o pesquisador ele tem que conviver com aquele problema, com aquelas questões, ou seja, se a ideia principal é modificar uma determinada realidade, ele tem que conviver com aquelas pessoas dentro daquele contexto para a mudança da realidade ou de qualquer contexto. Duas tarefas: desenvolver conhecimento e modificar uma situação peculiar. Isso é a natureza da pesquisação, ou seja, desenvolve conhecimento, desenvolve a pesquisa para modificar a realidade. É isso que é a pesquisação. Ela se desenvolveu para solucionar problemas concretos. Então é essa, né? Ou seja, a pesquisação é muito utilizada, sobretudo na área da educação e na área da saúde. Tá? Mas claro que ele pode ser utilizado em qualquer área. Aspectos da pesquisação. Há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas, assim, professores da escola, por exemplo. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que eu falei agora há pouco. O pesquisador ele tem que conviver com as pessoas, ele tem que interagir. Ou seja, não são as pessoas que precisam contar para ele quais os problemas. Ele vai vivenciar esses problemas. Então, como você vai modificar algo se você não vivencia aquilo? Né? Então, a ideia é justamente o pesquisador interagir. Por isso que modifica um pouco essa ideia de pesquisa clássica, porque a gente acostumou pensar a pesquisa, né, ou o pesquisador, como aí um ser traidor, né? Parece que ele vai para o campo, ele investiga, ele pesquisa, depois ele publica algo e esse algo não chega naquele determinado lugar, né? E a pesquisação ela traz justamente o oposto disso, né? Ou seja, o pesquisador ele vai para o campo com a ideia de contribuir nessa modificação da realidade. É algo concreto. A tradição positivista nos acostumou ao distanciamento do pesquisador. É isso que eu acabei de falar. Ou seja, o pesquisador positivista, vamos dizer assim, ele vai para o campo, entrevista e depois vai embora. Não é? E não há uma modificação imediata daquele determinado contexto ou um esclarecimento, né, da análise que ele mesmo fez para aquelas pessoas, ou seja, não há um retorno do conhecimento que ele produziu. Isso é que nós vimos na outra aula, é a questão ética, ou seja, então é importante que o pesquisador devolva esse conhecimento a esse contexto. Dessa interação resulta a definição de prioridades dos problemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas. É isso que eu falei há pouco. Não são as pessoas que falam para o pesquisador os problemas. Ele vai vivenciar aquilo. É importante que ele vivencie etnograficamente aquele contexto. O objetivo da investigação não é constituído pelas pessoas, e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas. Isso quer dizer o seguinte: a partir dessa interação entre sujeito e pesquisador, eles vão determinar o que deve ser modificado. Ou seja, não é apenas o pesquisador que decide, são as pessoas que convivem naquele contexto inteiro que vão decidir qual a mudança que deve ser feita. Grupo focal. Vamos agora trabalhar um outro método de pesquisa que é muito utilizado também como um instrumento de coleta de dados. Então, tanto aí o grupo focal é visto como um método de pesquisa, como pode servir também como um instrumento de coleta de dados, tá? E nós vamos ver o porquê disso. Foi mencionado pela primeira vez como técnica de pesquisa em 1920 na área do marketing, usada por Robert Merton nos anos 50 para estudar as reações de pessoas à propaganda de guerra. Tá? Então é um método de pesquisa, um método de entrevista que você consegue colher um número X de entrevistas, de falas, de uma forma muito mais rápida do que você fazer uma entrevista aberta individual. Tá? Então você coloca as pessoas em círculo, tem
o grupo focal, o pesquisador não faz sozinho, então aí o pesquisador fica fora desse círculo, observando e gravando a entrevista. Dentro do círculo fica o que nós chamamos de moderador, que é o pesquisador, ele vai... É um pesquisador que ele vai organizar o debate. Tá? Então o pesquisador principal fica do lado de fora, observando. Por quê? O grupo focal, ele foca nas entrevistas, mas nas interações que acontecem no grupo. É muito importante isso. Ou seja, a análise é feita não apenas nas entrevistas, mas também nas interações que acontecem. Por isso que é fundamental a presença desse moderador. Então, se coloca-se a pessoa em círculo, as pessoas num círculo, e o moderador vai organizando o debate e o pesquisador vai observando e gravando e analisando as falas daquelas pessoas. O grupo é focalizado no sentido de que envolve algum tipo de atividade coletiva. Assistir um filme, conversar sobre ele, examinar um texto sobre algum assunto ou debater um conjunto de questões. Então a ideia chama grupo focal por causa disso, porque foca em um objeto, foca em um objetivo. Tá? Então, a partir da sua pesquisa, caso haja necessidade de você utilizar o grupo focal, você vai ter que direcionar as perguntas e as temáticas a partir do foco do seu trabalho. Por isso que nós chamamos de grupo focal. No Brasil, o grupo focal é muito utilizado na área de marketing, tanto na área educacional, na área da saúde, na área econômica e na área de marketing também, sobretudo em períodos eleitorais. Os partidos políticos utilizam muito o grupo focal para criar o perfil de um determinado candidato. 10 dicas de Bernadette Gatti. A Bernadette Gatti é uma pesquisadora referência no Brasil. Ela é da Fundação Carlos Chagas, é uma das grandes especialistas na área de metodologia de pesquisa. E ela desenvolveu um livro sobre grupo focal e ela traz 10 dicas fundamentais para quem for mexer com esse método de pesquisa. Vamos ver? Respeito ao princípio da não diretividade. Aí o que quer dizer isso? Não induza os sujeitos a falar aquilo que você quer. Então deixe que eles falem à vontade e o seu papel ali é de analisar as interações e as falas que acontecem. Mas não dê uma resposta, não participe do debate, deixe que o debate fique fluido. 2. A ênfase deve recair sobre as interações dentro do grupo e não em perguntas e respostas entre o moderador e membros do grupo. Ou seja, a ideia é você jogar uma temática e deixar que as pessoas interajam, né? E o moderador, a ideia é só ir organizando, não é ficar fazendo pergunta e as pessoas responderem. Não é isso. Ou seja, a ideia é você observar a interação que acontece a partir de uma temática. Okay? O moderador não deve se posicionar, fechar a questão, fazer síntese e propor ideias. Então, aquilo que nós falamos mais cedo, a não diretividade, não induza aí os sujeitos a falar aquilo que você quer ou da forma que você quer. Fazer a discussão fluir entre os participantes é a função do moderador. Então, esse é o papel dele de desenvolver o debate ali, tá certo? Pode ser empregada em estudos exploratórios ou fases preliminares de uma pesquisa. Como eu disse mais cedo, esse método é o método econômico de entrevista, ou seja, enquanto você entrevista um sujeito em uma entrevista clássica, aberta, no grupo focal você entrevista ao mesmo tempo 10, 12 pessoas, né? Então você consegue muitas informações em pouco tempo. Então é muito utilizado no momento exploratório, em um lugar de pesquisa que você tem pouco acesso, então a forma de você adquirir essa coleta de dados, aí o grupo focal pode ajudar muito, né? Então por isso que ele é muito utilizado nas fases preliminares ou exploratórias de uma pesquisa. Há situações em que não deve empregar o grupo focal. Por exemplo, quando se deseja que as pessoas entrem em consenso. Se a ideia é você criar um debate, se você
coloca pessoas que pensam a mesma coisa, o colega só vai afirmar a fala do outro. Então a ideia principal é você criar debate, é você criar um conflito de discussões. Então, para isso, a dica é você colocar pessoas de idades diferentes, de gêneros diferentes, de raças diferentes, né? Então, pessoas que têm várias opções assim, sexuais diferentes, religiosas, porque aí você consegue criar um grupo mais heterogêneo que ajuda nesse debate, okay? Ou quando se buscam informações delicadas. Então, tem falas, tem acontecimentos ou fenômenos que as pessoas passam que elas não querem compartilhar em grupo. Então, tomem cuidado com isso. Determinados temas, estupros, por exemplo, são temas que muitas pessoas ficam com vergonha de falar em público, okay? Então, tome cuidado na escolha desse método de pesquisa. O grupo será composto a partir de critérios associados às metas de pesquisa, né? Então, você vai criar o grupo e os debates, as perguntas, a partir do seu objetivo de pesquisa, a partir do seu objeto de pesquisa. Então, fique atento a isso. Recomenda-se não se juntar no mesmo grupo pessoas que se conhecem muito ou que conheçam o moderador. Principalmente se for um grupo mais jovem, então isso atrapalha muito. Você tomar bastante cuidado para não ter intimidade na hora do debate, que acaba virando bagunça, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Número de participantes entre 6 a 12 pessoas. Então pensar sempre num grupo no máximo até 12, porque depois disso fica um grupo muito grande e para o moderador organizar fica mais difícil. Número de grupos, 3 a 4 grupos. Claro que vai depender do seu objetivo e da pergunta que você quer responder. Mas em determinadas pesquisas, 3, 4 encontros já é o suficiente para você conseguir os resultados da sua pesquisa, ok? Aspectos do grupo focal. Encorajar uma grande variedade de comunicações entre os membros do grupo, incidindo em variados processos e formas de compreensão. Então, aquilo que eu falei mais cedo, a ideia do grupo focal não é basear apenas na entrevista, mas sim na interação que acontece com essas pessoas. Então, você vai analisar se são relações conflituosas, por que elas são conflituosas. Então, assim, não é só a fala, são as interações que acontecem ali também. Muitas vezes você consegue até identificar regras de um determinado grupo a partir dessa interação que eles têm ali. Então, tem uma pessoa que fala menos, tem uma pessoa que fala mais. Por que ele fala mais? Será que ele é o chefe? Será que não? Então, você consegue identificar certas regras de um determinado grupo a partir desses encontros focais. Singularidade do grupo focal. A diferença entre o grupo focal em relação à entrevista e aos questionários é justamente a interação que se propicia entre os participantes da pesquisa. Pode parecer redundante, mas eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. O grupo focal, a ideia é justamente essa, de você basear, de você analisar as interações. Claro que as falas são fundamentais, mas as interações também são, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!